Fala, gás nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Química. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já deixa o seu like e bora reagir! Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa aula nós vamos falar sobre o petróleo. Isso mesmo, a maior fonte de energia da nossa atualidade. O que é o petróleo? O petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. E o petróleo, ele foi formado em um processo longo de decomposição da matéria orgânica de animais, de vegetais, animais marinhos, fitoplâncton, tá? Através de diversas reações químicas. Então, ao longo dos milhares e milhares de anos, a matéria orgânica foi soterrada. Rios, mares, lagoas foram soterrados e por uma grande pressão, ausência de oxigênio, altas temperaturas, diversas reações químicas aconteceram nessa matéria orgânica e deu origem ao que nós chamamos hoje de petróleo. Beleza? E aí, vale a pena ressaltar que isso daqui é um processo que demorou milhões e milhões de anos para acontecer. Por isso, nós dizemos que o petróleo é um recurso não renovável, tá? Então, o petróleo não é aí uma fonte de energia interessante, porque ela é um recurso não renovável. Se a gente esgotar o petróleo, acabou, tá bom? E aí você pode se perguntar, professor, e o que tem se acabar o petróleo? O que tem se acabar o petróleo é que o petróleo é uma fonte de matéria-prima muito rica. A gente consegue extrair muita coisa do petróleo, como por exemplo o plástico. O plástico é derivado do petróleo. Imagina a sua vida sem plástico. Dá uma olhada ao seu redor e vê quantas coisas que tem plástico, desde o seu carro até a sua geladeira, por exemplo, tá? Além do plástico, com o petróleo nós podemos extrair substâncias para produzir borracha, fertilizante, inseticida, tecidos. Então olha só o problemão da gente acabar com essa fonte tão rica. E outro problemão, né? Como o petróleo hoje é a nossa maior fonte de energia, nós queimamos cerca de 90% do petróleo que a gente extrai. Então 90% do petróleo que nós encontramos na natureza, nós simplesmente queimamos. E a gente não deveria estar queimando uma fonte de matéria-prima tão importante quanto o petróleo. E somente os 10% é destinado a todo esse restante que nós falamos. Beleza? Daí a urgência da gente substituir essa fonte de energia. A gente parar de queimar petróleo, ok? Agora, como é que o petróleo vem parar aqui na nossa casa? Seja no formato de plástico, seja no combustível do seu carro. Olha só, primeira coisa que nós temos que fazer é extrair o petróleo. Nós temos petróleo tanto terrestre, né, no continente, quanto petróleo no mar. No mar, hoje, quem é pioneiro em extração de petróleo no mar é o Brasil com a Petrobras, tá ok? Depois que nós extraímos esse petróleo, ele vai para as refinarias, né? Ele é transportado até as refinarias e ele passa aqui por algumas etapas. A primeira etapa é a decantação. Decantação é quando você deixa lá o petróleo em repouso e por ação da gravidade, o mais denso vai para o fundo e o menos denso boia. No caso aqui, nós vamos utilizar para separar líquidos immiscíveis, como por exemplo a água salgada. Eu estou extraindo lá do mar, nós sabemos que o petróleo, como ele é formado na sua maior parte por hidrocarbonetos, ele é apolar, então ele não vai se misturar com a água, tanto é que quando tem um derramamento de petróleo, você vê lá o petróleo, as manchas de petróleo lá boiando, não é verdade? Então a gente consegue o quê? Separar os líquidos immiscíveis, tá? Com a decantação. Depois, nós fazemos uma filtração, que é para separar o sólido. A gente passa num filtro e separa o sólido, como restos de rocha, por exemplo. E por último, nós fazemos uma destilação fracionada. Ou seja, nós vamos aquecer o petróleo, a nossa mistura do petróleo, o petróleo cru,
tá? E nós vamos separar as suas frações. Como o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, nós temos hidrocarbonetos de todos os tamanhos. Nós temos hidrocarbonetos com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, 7, 8, 9, com muitos carbonos. E aqui, quando nós fazemos uma destilação fracionada, a gente consegue separar cada um deles mediante o seu ponto de ebulição, ok? Então olha só, eu vou colocar o meu petróleo bruto aqui e vou começar a aquecer. Aqueles hidrocarbonetos que têm cadeias menores, eles têm menores pontos de ebulição. Então eles conseguem alcançar, eles conseguem vir com maior energia, passar por esses obstáculos até nesse ponto mais alto da nossa torre de fracionamento. Então eu consigo tirar os gases, a nossa fase gasosa, que são os hidrocarbonetos de 1 a 4 carbonos, aqui nessa etapa mais alta. Tá bom? Então nós aquecemos, essas são molequinhas menores, são molequinhas que têm menor ponto de ebulição, então elas têm mais energia, elas conseguem passar por todos esses obstáculos e chegar aqui. E a gente separa então a fase gasosa, que tem de 1 a 4 carbonos. Daqui a gente tira, por exemplo, com 3 carbonos, o propano, o butano, que são os gases do botijão de gás, por exemplo, ok? Depois, nós temos a segunda fração, que é a fração da gasolina, que tem entre 5 e 12 carbonos, A fração da gasolina, o próprio nome já diz, gasolina, a gente está aí acostumado. Depois nós temos a fração da querosene, do óleo diesel e da parafina, tá ok? Que vai ter aqui a maior quantidade de carbonos, vai ter o maior ponto de ebulição, então ele não vai ter tanta energia para subir os obstáculos, ele vai acabar ficando aqui, tá bom? Ó, você não precisa aqui memorizar as fases da destilação fracionada, nem a quantidade de carbono, você precisa entender o que é uma destilação fracionada. É um método de separação de mistura, onde nós vamos separar baseado no ponto de ebulição. E aqui no caso, o ponto de ebulição está intimamente ligado ao tamanho dos hidrocarbonetos. Quanto menor a cadeia carbônica, menor o ponto de ebulição. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição. Fechou? Agora, só para você ter uma ideia dessa relação que eu estou falando entre o tamanho da cadeia e o ponto de ebulição, essa primeira fase aqui, a fase dos gases, a gente consegue separar com 20 graus Celsius. Ou seja, com 20 graus Celsius eu consigo trazer do petróleo cru até aqui em cima essa fase gasosa. Já aqui essa parte da parafina, o ponto de fervura é de 300 graus Celsius. Então com 300 graus Celsius eu consigo trazer esses compostos até aqui. Porque são compostos que têm cadeias carbônicas, com mais de 17 carbonos. E quanto maior a nossa cadeia carbônica, maior o nosso ponto de ebulição. Fechou? Gás nobre, como nós já sabemos, uma das fases mais importantes do petróleo é a gasolina. Ela é importante por conta da produção em série que nós temos de automóveis em todo o mundo, não é verdade? Então nós colocamos ali gasolina dentro do nosso carro. E nós sabemos que tem gasolinas de pior qualidade e gasolinas de melhor qualidade. E o que diz que uma gasolina é boa ou ruim? Para a gente falar isso, nós precisamos entender como funciona o motor de um carro. Vem comigo. Aqui, nós temos aqui o esqueminha do nosso motor. Nós temos aqui essa câmara. Nessa câmara é onde vai ser injetado o ar, que tem o oxigênio, para reagir com o nosso combustível. Então nós temos uma câmara, aqui dentro vai entrar combustível e vai entrar o ar. Nós temos também uma vela, que é responsável por emitir uma faísca para explodir essa mistura de ar e combustível. E nós temos um pistão, que é responsável por comprimir essa mistura, tá? Então a primeira etapa do nosso processo é chamada de aspiração, que é a etapa onde entra combustível, entra ar e o pistão está aqui embaixo. Depois nós vamos para a segunda etapa, que é a etapa de compreensão. O pistão sobe, comprimindo essa mistura de ar e combustível que entrou aqui dentro da nossa câmara. Depois, a nossa vela, ela emite uma faísca e explode essa mistura de ar e combustível.
Quando isso acontece, empurra o pistão para baixo, tá ok? E depois o pistão sobe, né, novamente, expulsando os gases que ficaram aqui dentro, né, como produtos da nossa reação, né? Uma reação de combustão vai produzir CO2 mais água. Então o pistão sobe, mandando para fora esses gases que estavam aqui dentro. E esse processo é chamado de exaustão. E o pistão está ligado ao eixo do carro e esse movimento de sobe e desce faz com que as rodas se movimentem e o carro vai embora, tá? Então isso aqui é um motor a explosão de 4 tempos, porque ele tem 4 etapas, que entra combustível, comprime, explode e sai o gás. Aí o gás vai embora lá pelo escapamento, tranquilo? Então, nós sabemos agora a importância da gasolina para esse processo. Só que o que faz a gasolina ser de boa qualidade ou de má qualidade? Bom, é justamente aqui a resistência dela a essa etapa de compreensão. Muitas vezes, quando esse pistão sobe, a gasolina sofre combustão espontaneamente. Ela não resiste a essa compreensão. E quando isso acontece, desregula o carro. Então, gasolinas de má qualidade são gasolinas pouco resistentes à compreensão do pistão, tá? E gasolinas de boa qualidade são aquelas que resistem à compreensão e só vão explodir quando emitir a faísca aqui. Beleza? Então, gasolinas de má qualidade são aquelas pouco resistentes à compressão. E aí nós temos um índice para falar isso. O índice é chamado de índice de octanagem, que vai de 0 a 100, sendo 100 o combustível de maior qualidade e 0 aquele de menor qualidade. E a gasolina de pior qualidade é o heptano. Heptano, tá? Que é essa cadeia aqui, ó, de alcano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 7 carbonos. E a gasolina de melhor qualidade é o isooctano, tá? Isooctano é a cadeia esse daqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui, ó. Essa é a cadeia do isooctano, belezinha? Então, se você topar por aí com uma gasolina que tem índice de octanagem igual a 80, quer dizer que 80% dela é composta de isooctano e 20% dela é composta de heptano. Se você topar por aí com a gasolina que tem índice de octanagem igual a 100, quer dizer que essa gasolina é todinha formada por isooctano. Beleza, gás nobre? Tranquilão? Agora, gás nobre, para a gente encerrar essa aula, falta a gente falar só mais algumas coisinhas sobre a gasolina. Primeiro, nós sabemos que a demanda por gasolina ela é muito alta, não é verdade? Quantos veículos nós temos por aí, certo? Então, para produzir mais gasolina, nós temos alguns truques que nós podemos fazer. O primeiro deles é chamado de cracking. Cracking, em inglês, significa quebra. Então, para produzir mais gasolina, nós podemos pegar compostos de cadeias maiores e quebrar essas cadeias através de reações químicas em cadeias menores, produzindo assim mais gasolina. Então nós podemos aumentar a produção de gasolina através desse método aqui chamado de cracking, onde nós pegamos cadeias maiores e quebramos elas em cadeias menores. Agora, uma outra coisa que nós podemos fazer também é isso daqui que chama reforming. O que é o reforming? É aumentar o grau de ramificação de uma cadeia. Você viu aqui que o heptano, ele é o composto de menor octanagem porque ele é uma cadeia que não é ramificada, ele é uma cadeia normal. E o índice de octanagem está relacionado com as ramificações. O fato de ter essas ramificações aqui torna a gasolina mais resistente à compressão. Portanto, o reforming é a gente fazer reações onde nós aumentamos o grau de ramificação das cadeias, melhorando assim a qualidade da gasolina. Beleza? Então, por conta dessa alta demanda de gasolina que nós temos no mercado, nós podemos produzir mais gasolina quebrando cadeias maiores em cadeias menores e ainda pegando cadeias normais e aumentando o nível de ramificação nelas, transformando elas em cadeias ramificadas através de um processo chamado
reformem. Beleza, guys nobre? Tranquilão? Então, com isso, eu quero encerrar a nossa aula sobre o petróleo te contando uma história. É o seguinte, lembra aquela música É andar de carro velho, amor que vem? Então, essa música não era para ser carro velho, era para se chamar Petróleo. Foi na época que eu tava com a Ivete lá na Bahia, né? A gente tava lá na praia conversando, trocando ideia, e a gente tinha feito uma música muito legal sobre o petróleo. Né? Só que naquela época, né, ser nerd ainda não tava na moda, aí ela achou que não ia vingar, que ela não ia conseguir vender muito disco, ela acabou mudando a música para carro velho. Mas agora você vai ter a oportunidade de ouvir em primeira mão qual era a versão original da música Petróleo. É assim, ó, vou cantar para vocês, ó, se preparem, ó. Para ser purificado, decanta o petróleo e depois ele é filtrado. Em seguida, destilado, para obter cada um dos resultados. E a fração de gasolina tem alcano que se chama isoquitano. E a fração de gasolina tem alcano que se chama enepitano. Reforme é aumentar grau de ramificação que melhora o poder de explosão. E tem o cracking, que o objetivo é outro, que em temperatura alta quebra o composto, quer aprender orgânica, que venha sem a aula do Paulo cê tá na lenha. Aê, guys nobre, viu? Então essa é a música original, acabou que não vingou na época, mas tudo bem. Você tem a oportunidade aqui de ouvir em primeira mão a versão do Petróleo. Beleza? Então um grande abraço e vejo vocês na nossa próxima aula. Reagir! Fala, guys nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.